Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar um conteúdo chamado de Day of the Week, os dias da semana. Esse conteúdo está lá presente na página 58. Vocês vão abrir o livro nessa página para a gente iniciar aqui, sobre o conteúdo. Nessa página vocês têm Language Activities, que são atividades de linguagem. Está trazendo a esse conteúdo, Day of the Week, os dias da semana. Day são os dias e week, a gente tá falando de semana. E aí vocês têm na nona questão, answer, responda. What day is it today? Qual é o dia de hoje? Vocês têm um vocabulário aí chamado de today. Today. Esse today, essa palavrinha today, a gente usa para falar sobre hoje. Então, a pergunta é qual é o dia da semana. E aí, as aulas de inglês, elas sempre acontecem às quarta-feiras. E aí, a gente vai procurar qual é o nome do dia da semana em inglês para a gente circular. Mas antes, a tia vai apresentar todos os dias da semana para vocês, Vamos lá. A semana se inicia, galerinha, sempre no domingo. E aí, ela vai terminar sempre no sábado. Vocês têm aqui, o primeiro dia da semana, Sunday. Quem quiser pode colocar a tradução aí. Quando a tia fala de tradução, eu tô falando da palavrinha em português. E aqui vocês têm, Sunday. Sunday, a tia tá falando de domingo, Sunday. Sunday. Também conhecido como um sorvete, Sunday. Ele pode tanto ser utilizado para a gente falar sobre o sorvete, quanto para a gente falar aí sobre o dia da semana, domingo. E aí, depois de domingo, a gente tem Monday. Monday. Esse Monday, galerinha, a gente tá falando aqui de segunda-feira, Monday é segunda-feira. E aí, depois da segunda-feira, vai vir a terça-feira, Thursday. Thursday. Thursday aqui a gente tá falando sobre a terça-feira. Vocês podem colocar em português. E aqui, depois da terça-feira, a gente tem Wednesday. Wednesday. Esse Wednesday, galerinha, aqui tá falando da quarta-feira. Então, a aula de inglês acontece na quarta-feira. Vocês vão vir aqui, na Wednesday, com o sonzinho de U mesmo. Wednesday. E vão aqui circular, circular a quarta-feira. E aqui embaixo vocês têm Thursday. Thursday. Esse Thursday, a tia tá falando de quinta-feira. Ele parece muito com a terça-feira. A tia vai já mostrar para vocês a diferença quando eu falo de Thursday e Thursday. E aqui vocês têm Friday. Friday. Esse Friday, galerinha, é sexta-feira. Muito conhecido também no Brasil, como Black Friday. Black Friday, chamada de sexta-feira preta, aí sexta-feira escura também serve de saldão para todas as lojas, onde as lojas abaixam aí os preços para venderem mais. E aqui vocês têm Saturday, Saturday. Esse Saturday a gente tem aqui, sábado. Então vamos lá repetir com a tia. Sunday, Sunday, Monday, Monday, Thursday, Thursday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday e Saturday. Então, vamos lá para a diferença de quando a tia fala terça-feira e quinta-feira. Vocês têm aí Thursday e tem Thursday. Aqui a tia tem, terça-feira. E aqui eu tenho a quinta-feira, Thursday. Quando a tia fala terça-feira, percebam que quando eu falo, sai naturalmente, Thursday, Thursday. Só que quando eu venho para quinta-feira, eu preciso fazer um sonzinho diferente, que ele fica, Thursday. A língua da tia vem para fora, porque a gente tem aqui um TH. Palavras que tem TH, a gente precisa colocar, fazer um sonzinho diferente nela. Aí fica Thursday, Thursday, Thursday. É como se estivesse chiando, Thursday. Então, essa é a diferença, Quando a tia fala terça-feira, sai naturalmente, Thursday,
Thursday. A tia praticamente não coloca a língua para fora. Quando a tia fala aqui quinta-feira, ó, dá uma chiadinha. Thursday, Thursday. Então, essa é a diferença. Fiquem aí ligados, porque realmente as duas, a terça-feira com a quinta-feira, elas se parecem. E aí, a gente vai para a 10ª questão. 10ª questão. Today is, aqui, ó, hoje é, lembra aí que a tia já falou sobre today, que é hoje, ó, hoje é. Vocês vão colocar qual é o dia da semana aqui nesses 3 pontinhos, ó. Today is, coloquem aí qual é o dia da semana, galerinha, que vocês estão aí fazendo atividade. Coloca o nome do dia da semana em inglês. E aí vocês têm, let's plan a special menu. Let's plan a special menu. Esse menu, galerinha, é um cardápio. Então, a gente vai planejar um cardápio. Só que no cardápio, a gente já tem na imagem o que é esse cardápio, ó. E aqui, for breakfast. Esse breakfast, galerinha, a gente tá falando aqui de café da manhã. Quem quiser ligar, colocar a tradução, ó, de breakfast, café da manhã. E aqui, ó, for lunch, parece lanche, mas não é, galera. A gente tá falando aqui da hora do almoço, ó. Esse lanche é o almoço. Para o café da manhã, ela tem lá pão, ó, pão, tem queijo, tem ovo e também tem um suco. Então, vocês vão colocar aqui nas linhas, ó, nessas 3 linhas aqui embaixo, o que é o café da manhã dela, tá bom? Vocês vão colocar em inglês. E depois vocês têm aqui do outro lado, ó, não tem a refeição ainda, mas a gente tem os produtos que ela vai utilizar nessa refeição. Que supostamente ela vai fazer uma salada. Então, você vai colocar aqui o nome de salada em inglês, tá bom? Repetindo, no café da manhã, breakfast, vocês vão colocar o nome de pão, de queijo e vão colocar de ovo e suco. E aqui do outro lado, vocês vão colocar o nome da salada em inglês. Posteriormente, galerinha, vocês vão para a página 59, ó, 59. E aí, na página 59, vocês tinham Read and Write. A gente tem um texto, a tia vai ler com vocês e depois a gente vai responder. Nesse texto, a gente tem Brazil Facts, que são os fatos aí do Brasil. Typical Food, typical food. Esse typical food, galerinha, são as comidas típicas do Brasil. Aqui a gente tem, ó, nas imagens, ó, a typical Brazilian lunch, a typical Brazilian lunch. Vocês têm um típico aqui almoço brasileiro. A gente tem o lanche, lembrando que lanche, ele não é aí, ó, lanchar, e sim almoçar. E aí o almoço brasileiro, ele é composto por salad, chicken, rice and beans. Rice and beans, salad, chicken, rice and beans. Salad, salada, chicken, frango, rice, ó, rice. Aqui, ó, rice. A tia tá falando de arroz. E beans, eu tô falando aqui de feijão. Rice and beans, arroz e feijão. E aqui vocês têm um típico, ó, Brasília, snack. Snack. Esse snack, galera, aí, quando a tia fala sobre snack, aí sim a tia tá falando de um lanche. Agora, quando a tia fala lanche, tô falando de almoço. Então, snack agora a gente tem um lanche. E aí, um típico lanche brasileiro, ó, Brasília snack, é uma coxinha de galinha, tá bom? Coxinha de galinha, é conhecida como coxinha de frango, né? Mas como a gente utiliza coxinha de frango. E aí, a gente vai pro texto agora. Brazilian love the fresh fruits. Os brasileiros aí, eles amam as frutas frescas, ó, lá em cima. And vegetables, e vegetais, como okra é quiabo. Coconuts são cocos. Corn, a gente tá falando de milho. Deixa eu pegar aqui a régua. Corn, milho, and beans, feijão. Então, os brasileiros aí, eles gostam muito de frutas frescas e vegetais. E aí, ele deu alguns exemplos, ó. Quiabo,
Coconut aqui, ó, coco. Corn, que é milho. E tem beans aqui, feijão. Main traditions, ó, dishes, contém. Alguns pratos tradicionais, eles contêm beans, rice e maniokit flour. São beans, galerinha, são feijões, rice, arroz. E aqui, ó, maniokit flour é a farinha de mandioca. Então, tá dizendo aí que alguns pratos tradicionais, eles contêm arroz, feijão e farinha de mandioca aí. Realmente contém, né? E aqui vocês têm, ó, the most favorite dish, ó. O prato favorito do Brasil, provavelmente, ó, is probably, provavelmente, de feijoada. A feijoada, galerinha, por que ela tá escrita aí como se fosse em português? Porque eles não conhecem, os países que falam a língua inglesa, não conhecem, não tem uma palavra que defina a feijoada. Então, é uma palavra que a gente criou. Então, eles têm que falar da forma que nós criamos. Da mesma forma, tem a coxinha. Essa palavra coxinha, para eles, não existe. Então, eles falam da mesma forma que a gente pronuncia. Claro que eles não falam com o mesmo som da gente, porque o alfabeto deles tem um som diferente do nosso. Então, quando eles vão tentar reproduzir o nome coxinha, sai diferente. Sai com uma pronúncia diferente, a mesma palavra pronunciada diferente, sendo que a feijoada também. E aqui vocês têm, ó, a bean, a feijoada, ela é um feijão aí, ó, feijão made, ó, with pork, ele é feita com porco e rice, acompanhada aí de arroz, né? Tem gente que gosta de comer sem, mas o prato típico mesmo, ela vem sempre acompanhada com arroz. E aqui vocês têm, ó, typical Brazilian foods and drinks, que são as comidas típicas, ó, do Brasil e as bebidas. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, ó. Uma comida típica do Brasil é o pão de queijo. Tá escrito aqui, ó, pão de queijo, porque eles também não conhecem esse pão, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, delicious cheese bread. Esse cheese bread, galerinha, é mais como se eu estivesse dizendo que é um pão com queijo. E não é um pão feito de queijo. Eles não conhecem esse pão feito de queijo. Eles conhecem um pão que vem com queijo. Você coloca lá a fatia com queijo e tudo mais. Mas a gente tem, ó, é uma invenção brasileira, o pão de queijo, ó. É uma comida típica do Brasil. E aqui vocês têm guaraná. Drink, ó, é uma bebida made with small red beans, que são bagos aí vermelhos, ó. Pequenos bagos vermelhos. Esse guaraná, por que é uma bebida nossa, galera? Porque o guaraná, ele não se encontra aí nos países que falam a língua inglesa. Você vai encontrar Coca-Cola, você vai encontrar Sprite, vai encontrar Pepsi, a Fanta, mas o guaraná é uma invenção nossa, então só tem por aqui. Eles só vão conseguir achar se for por aqui. Invenção brasileira. E aqui a gente tem feijoada, ó, que é um feijão feito com porco e arroz. E aqui vocês têm coxinha de galinha. Brazilian bread, ó, que é uma massa brasileira aí, que ela é frita, um lanche, ó. E dentro desse lanche ele tem aí frango, chicken, ó. Chicken, claro que tem muitas receitas que foram adaptadas, tem queijo e tudo mais, foram mudadas, mas mesmo assim não deixa de ser a massa da coxinha. Aqui vocês tinham, 11ª questão, complete the sentences, ó, complete as frases. Um típico Brazilian lunch is. Um almoço típico no Brasil é o quê? O que que tinha lá no texto que a tia falou, ó? O que que um almoço típico do Brasil ele tem? Tem na imagem, ó, procura uma imagem, tá lá falando sobre isso, galerinha.